por causa do Trasímaco, a discussão acaba indo pro se vale a pena ser justo ou não. Se é melhor ser justo ou não. Quer dizer, o justo é um otário que fica seguindo regrinhas impostas pelos poderosos? Ou o justo é, tipo, um sábio que faz o melhor? A república toda tá voltada pra esse problema. Não só o que é justiça, mas vale a pena ser justo? O crime compensa? Talvez seja a pergunta suprema da república. Essa história do não sei, que só sei que nada sei, sim, ela é uma certa pilantragem retórica de que, tipo, agora você não precisa defender nada, você tá sempre na posição vantajosa da conversa. Você tá sempre atacando as besteiras que os outros falam. Mas, tipo, os outros que decidiram afirmar, tá ligado? Não é problema deles que os outros decidiram sair falando coisas e, de fato, é verdade, que eles não têm certeza absoluta e que a gente não sabe mesmo. Então, tem uma ambiguidade muito grande nessa história aí. Olá, o meu nome é Rodrigo Ferrari. Eu sou bacharel em Filosofia e mestre em Sociologia, os dois pela PUC de São Paulo. Nesse vídeo eu trago para vocês um resumo do livro 1 da República do Platão. Eu vou ver se eu faço uns comentários adicionais depois e tentar fazer um resumo mais acelerado no começo. A história começa com o Sócrates e o amigo dele Glaucon voltando de um festival religioso, quando eles são interceptados por um molequinho que fala para eles esperarem, porque tem um cara vindo, um amigo deles vindo. Eis que chega o Polemarco com o seu pessoal e convidam o Sócrates e o Glaucon para ir lá comer com eles e trocar uma ideia na casa deles. O Polemarco é filho do Céfalo, eles são uns caras ricos e tal. O Sócrates fala que não quer ir porque ele tá cansado e que ele prefere voltar para casa, mas o Polemarco e o pessoal deles falam, não, olha, a gente é mais que vocês, a gente não vai deixar você voltar para casa, vocês precisam vir aqui com a gente. E aí o Sócrates fala, mas eu posso convencer vocês a me deixar voltar para casa? E eles falam, mas a gente pode se recusar a ouvir. E daí o Sócrates fala, verdade, então, beleza. E aí ele é obrigado a voltar com o pessoal pra casa do Polemarco, pra eles terem a conversa e tudo mais. E tudo isso é o começo da República. Então a República acontece, a conversa da República acontece, que é tudo um diálogo, né? Só porque o Sócrates foi obrigado pelo Polemarco e o pessoal dele a ter essa conversa, porque eles se recusaram a conversar. Porque eles disseram que eles se recusavam a ouvir os argumentos do Sócrates. Então eu acho que é interessante que essa é a primeira lição que aparece logo no começo da República. Mas beleza, daí eles vão pra casa do Céfalo e começam lá a verdadeira nata da República, a discussão mesmo. O Céfalo é o pai do Polemarco, é um cara ricão, então o Sócrates já chega lá chutando balde, perguntando, e aí, é bom ser velho? Como é que é ter superado os prazeres da carne e tudo mais? Aí eles falam um pouco do pós-vida, e eles vão encaminhando a discussão em direção à justiça, que é o tema geral da República. E a forma como essa discussão começa, eu acho que é digna de nota. O Sócrates pergunta pro Céfalo o que ele acha que a riqueza dele mais trouxe de benefício pra ele. E o Céfalo pensa e ele fala que a coisa que mais trouxe é ele não ter dívida. O que pode parecer trivial, mas entre os gregos, os deuses, você pode ter dívida com os deuses, e aí é sério o negócio. Então ter grana é muito bom pra você não ter dívida com os deuses. Porque os deuses gregos, eles recebem oferendas. Você pecou, daí você vai lá e faz um monte de oferenda, e daí agora os deuses estão bem. Então se você sempre tiver suas oferendas em dia e tudo mais, você tá bem com os deuses. Essa inclusive é uma questão que é criticada na República ao longo da República inteira. E é bom ter em mente que é um romance isso daqui, é uma historinha, são diálogos. O Platão não fala nada, não é prosa. Não tem nada aqui que é simplesmente a opinião do Platão, entendeu? O Platão tá botando opiniões nos personagens e você tem que decifrar a mensagem não só pelo que o Sócrates fala, sabe? Não é simplesmente que o Sócrates é Platão e o resto é inimigo. É bem mais rico que isso. Então é assim que a conversa vai enveredando por lado da questão da justiça. Porque o Sócrates pergunta sobre o dinheiro do Céfalo, sobre o que ele acha que mais ajudou a fazer. E aí eles começam com as definições da tradição, tipo o poeta Simone diz um pessoal assim. Uma das ideias de justiça que aparece na tradição deles é essa de você não dever nada às pessoas, sabe? Você deu pra todo mundo o que precisa, sabe? Você não deve nada a ninguém. E aí eles vão filosofando sobre isso e tal, peraí, mas e o seu inimigo, entendeu? Se você tiver uma dívida com seu inimigo, você é obrigado a pagar, senão você fala, não, calma. Então vamos fazer assim, justiça é você dar a cada um o que lhe é devido. E daí é tipo, pros amigos o bem e pros inimigos o mal. Então eles têm essa discussão que eu acho que é muito relevante nesse começo da República, porque ela até hoje é uma discussão não resolvida, entendeu? De tipo, é justo arregaçar o cara que fez o mal ou não? Ou o justo é tipo, punir de um jeito que eles se melhorem, não sei o que. A vingança é justa? Ou ela só se justifica por meio de uma lógica de que é só porque vai salvar a alma do cara? Tipo, toda essa questão. E então eles vão passando por aí.
E aí o Trasímaco, tem uma cena que ele descreve assim que o Trasímaco tá tipo se segurando, tá ligado? Ele quer muito interromper a discussão e ir lá xingar os caras. E aí finalmente ele aparece pra xingar os caras e desce o papo, fala, esse papinho filosófico aí, não sei o que. E questiona tudo que eles estão falando. Trasímaco significa combatente feroz. O nome mesmo. Justamente ele se porta assim, ele é o cara mais agressivo de todas as conversas da República. É o cara que vem defender, não, justiça é a conveniência do mais forte. Ele é o cara que é o intelectual agressivo, assim, o cara que fala real, entendeu? O cara que chega falando, isso daí é tudo invenção da burguesia pra deixar o proletariado oprimido, entendeu? O cara não é tão ideológico assim, né? Mas o cara tem essa pegada de que todas as regrinhas morais e tudo mais são só papinho pra que os poderosos mantenham os fracos sob controle e que, na verdade, o legal mesmo é ser injusto, ferrar todo mundo, atacar quem você quiser, roubar o que você quiser e tudo mais. E a partir dessa discussão que eles vão pensar, peraí, mas o que é justiça mesmo? Porque, tipo, quer dizer então que a riqueza te ajuda a ser mais justo? É mesmo isso que é a justiça? Um negócio que você compra com grana? Então, eles vão ter essa discussão aqui, sobre o que é a justiça, e daí, por causa do Trasímaco, a discussão acaba indo pro se vale a pena ser justo ou não. Se é melhor ser justo ou não. Quer dizer, o justo é um otário, que fica seguindo regrinhas impostas pelos poderosos, ou o justo é, tipo, um sábio que faz o melhor? A república toda tá voltada pra esse problema. Não só o que é justiça, mas vale a pena ser justo? O crime compensa? Talvez seja a pergunta suprema da República. Embora eu nunca tenha visto algum intelectual falar isso, eu diria que é possível dizer que essa é uma das principais perguntas da República, se não a principal. E aí o Trasímaco vai defender que a vida do injusto é muito melhor, e o Sócrates vai tentar defender que a vida do justo é melhor. Depois ele também tenta defender que a justiça é uma virtude e não um vício, tipo, a virtude é uma fraqueza. Quer dizer, a justiça seria uma fraqueza da perspectiva do Trasímaco. O justo é um fraco, é um covarde. E aí eles vão caminhando até o fim em que eles não chegam a concluir nada. Na verdade, são vários temas que são apresentados aqui no livro 1. Ela é meio que um apanhado geral de temas que vão aparecer depois nos outros livros. E dizem que esse livro o livro 1 da República foi escrito com alguns anos de antecedência com relação aos outros. Mas termina assim, ó, o Sócrates falando, desde que não sei o que é justiça, menos ainda saberei se dá o caso dela ser uma virtude ou não. E se é bom, se quem a possui é feliz ou não. Que é tipo... Porque primeiro eles pensam que é a justiça, daí antes de decidir mesmo que é a justiça, eles vão parar nisso de se ela é uma virtude ou não. Antes de ter certeza, eles vão parar nessa questão de se o cara que é justo vai ser feliz ou se é o injusto que é mais feliz. Mas ele traz elementos importantes de todas essas discussões que vão se desenvolver depois. Mas a maior parte do primeiro capítulo, depois do ponto em que o Trasímaco aparece e tenta defender a injustiça, basicamente, é um grande diálogo e um grande discurso do Sócrates falando que é melhor ser justo do que injusto, e o Trasímaco meio que vencido, assim. Mas os próprios participantes da conversa, o Glaucon, o Admanto e tal, falam que eles não estão... O Polemarco, acho que na verdade, fala isso. Falam que eles não estão satisfeitos, que assim, eles acham que eles viram que o Trasímaco perdeu a discussão, mas eles acham que foi... Tipo, eles não estão convencidos. É que o Trasímaco ficou envergonhado, sabe? Ele perdeu na discussão por causa de retórica, não é que ficou provado que ele estava errado. E então eles não estão convencidos, eles são almas nobres, eles querem mesmo saber se é verdade, independentemente de quem ganhou a discussão. E aí eles vão continuando, e o livro 2 segue essa mesma questão de o que é a justiça e se ela é boa pra quem é justo, ou se ela só é interessante pra quem faz a regra da justiça e quem obedece ao otário. Mas então, vamos voltar agora pra fazer uns comentários aqui de pontos que eu acho importantes nessa conversa, mas que não precisam constar num resumo. Então aqui o resumo já foi. É interessante o jeito que o Sócrates argumenta, assim, ele não pega leve, sabe? Ele fica o tempo todo cutucando a pessoa com quem ele tá conversando. Embora ele sempre se passa pelo cara educado e tudo mais, sabe? Ele não perde a linha, mas ele fica cutucando. Por exemplo, o Céfalo, quando ele diz que... quando eles estão argumentando sobre os pesares da velhice, o Céfalo fala, não, esse pessoal que diz que a velhice é horrível é porque eles... Sabe, é porque eles são fracos, não sei o quê. Na verdade, velhice é ok e tal. E o Sócrates fala, mas na verdade... o povo não aceitaria esse argumento aí. Eles suporiam que você só diz que a velhice é de boa porque você é milionário. Aí você tem o que você quiser e daí a velhice não é tão ruim assim. E aí o Céfalo até, pô, não, é verdade e tal, mas mesmo assim, tipo, e tem um fundo de verdade nisso. Mas também não é assim, não adianta o cara ser rico que pronto, agora a velhice vai ser ok. Porque você tem que, sim, ter dinheiro ajuda muito, mas o que mais ajuda e o que é mais necessário não é exatamente o dinheiro. Eu acho também digno de nota que na discussão toda, o jeito que o Trasímaco se porta, ele fica o tempo todo acusando o Sócrates de estar querendo ganhar a discussão. Que, tipo, até meio que bate, eu acho, sabe? Mas, tipo, o Sócrates não tá se portando assim. Quem tá fazendo daquilo uma briguinha é o Trasímaco. E daí ele perde e fica bravo.
Porque o Sócrates vence na briguinha do jeito dele, que é um jeito muito pilantra de discutir. Que ele nunca sabe... Essa história do não sei, que só sei que nada sei... Sim, ela é uma certa pilantragem retórica de que, tipo, agora você não precisa defender nada, você tá sempre na posição vantajosa da conversa. Você tá sempre atacando as besteiras que os outros falam. Mas, tipo, os outros que decidiram afirmar, tá ligado? Não é problema deles que os outros decidiram sair falando coisas e, de fato, é verdade, que eles não têm certeza absoluta e que a gente não sabe mesmo. Então, tem uma ambiguidade muito grande nessa história aí. Uma analogia importante que eles fazem também pra rebater o Trasímaco, quando o Trasímaco fala que a justiça é a conveniência do mais forte. Tá, então beleza. Então você tá falando que, tipo, os governantes são mais fortes, daí eles falam justo é isso pra que os governados obedeçam, porque é interesse deles. Beleza. Mas... e quando o governante estiver errado? E quando obedecer a lei daquele governante vai fazer mal pra aquele governante? O certo é você obedecer ou o certo é você não obedecer? Quer dizer, o lastro final... é o que é bom para o governante ou o que ele diz? Tipo, ele que manda ou é o que é bom para ele que manda? E então eles vão tendo discussões desse tipo. Daí também eles passam para uma outra metáfora. O Sócrates sempre compara as coisas com um médico. E daí ele vai falar, não, mas ó, tipo, o que é o bom médico? O que é o bom pastor? O bom governante não pode ser o cara que faz bem para si. Ele é o cara que faz bem para o governado, que nem o médico não é o cara que faz bem para si, é o cara que faz bem pro paciente, o pastor é o que cuida bem das ovelhas e tudo mais. Daí o Trazinho fala, ô, calma aí, você tá mesmo me dizendo que os médicos só viram médicos para ajudar os outros, que eles não querem se enriquecer, que o pastor tá cuidando das ovelhas porque ele se importa com ela, e não porque ele tá querendo enriquecer, porque ele tem o rebanho dele lá e tudo mais, quer comer os bichos. Fala, não, beleza, mas tipo, enquanto pastor, ele vai ser um bom pastor, ou um mau pastor, dependendo de como ele cuida das ovelhas. Independentemente do fato de que, como pessoa, ele virou pastor pra lucrar. Eles têm uma discussão da fraqueza da injustiça também, que é engraçada, de tipo... mesmo os bandidos precisam agir de forma justa uns com os outros, senão eles não conseguem fazer a bandidagem direito. Então até a injustiça, pra ser perfeitamente feita, precisa da justiça pra ajudá-la. Mas a justiça não precisa da injustiça. Tipo, o inteiramente mal parece ser impossível. Ele não consegue existir. Porque ele é muito fraco. Ele precisa da justiça para se fortalecer. Esse ponto aqui acho que acaba sendo super importante pro resto da história. Tipo, aqui que a alma tem uma função. Isso é a teoria do Platão, tá? Mas tipo que a nossa alma, a nossa mente, você pode entender como mente o que ele tá falando aí, basicamente. E daí o livro fica parecendo uma obra de psicologia quando você interpreta dessa forma. E não é muito estranho fazer isso. Que, assim... a razão... no livro 2 isso fica claro. A razão pela qual eles vão ficar fazendo repúblicas imaginárias não é simplesmente porque, tipo, vamos ser totalitário. Como eu falei no outro vídeo. É porque eles estão pensando assim, ó, é bom ser justo ou não é bom ser justo? Faz bem pro cara ou não faz bem pro cara? E daí, puta, mas como é que funciona o cara? Então como é que funciona a alma do cara? Será que faz bem pra alma dele ser justo ou não? Vamos ver como é que é a alma. E daí ele pensa nas partes da alma, e daí ele pensa nessa parte de deliberar e governar que a gente tem, que tipo, tem uma parte de nós racional que tem que governar as coisas e tudo mais. E a justiça, no homem... faz esse efeito de, tipo, as partes fazem as funções certas, sabe? Se, tipo, se sua alma tiver ordenadamente certa, a parte que tem que mandar tá mandando, a parte... ou se sua mente, sabe, tiver organizada certa, a parte que tem que sentir tá sentindo, a parte que tem que mandar tá mandando, a parte que tem que obedecer, obedece, tá ligado? Tudo no lugar. Isto é a justiça análoga à pessoa. E aí ele vai fazer assim, tá, mas isso é muito difícil de entender. Mas na cidade é um pouco mais fácil. Você pensa, tem essa parte aqui, tem aquela classe ali, tem os sapateiros, tem os pescadores e tudo mais, isso daqui tudo se organiza, e daí você vê, se tiver justiça nessa organização interna, tudo funciona bem e é melhor pra cidade do que se tiver organizado de um jeito desproporcional, injusto nesse sentido. E daí a metáfora é, tipo, que a cidade, ela é uma versão macro da pessoa. A pessoa é uma miniatura da cidade. Na verdade, mais precisamente, é que ele vai usar a cidade como uma versão macro das pessoas pra ser mais fácil de entender. Deixa eu ver se eu tenho até grifado aqui a parte. É que tá no livro 2, né? Então não importa. Mas acho que é isso aí, galera. Valeu por quem ficou até o fim. Então, beleza, galera. Falou. Depois eu faço dos outros livros também, se vocês gostarem.